Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar algumas estratégias para obter uma ótima pontuação na prova discursiva do concurso da Caixa Econômica Federal, além de passar por um esqueleto pronto de como vocês podem elaborar essa discursiva para garantir uma nota máxima, e também vamos fazer a correção de uma discursiva inédita. Dessa forma vocês vão perceber, como que vocês podem aplicar esse esqueleto pronto numa questão de prova, como é que vocês vão conseguir abordar essas estratégias que a gente vai passar aqui numa questão de prova, certo? Então, vou iniciar aqui o slide passando primeiro com algumas dicas que eu quero dar para vocês de como gabaritar a prova discursiva desse concurso da Caixa Econômica Federal. Primeira dica que eu quero dar para vocês, parece uma dica um pouco batida, mas é algo que vai fazer uma diferença muito grande na correção da prova de vocês, é com relação à objetividade. Então, nada de ficar enrolando, falando de temas que não foram solicitados. Por quê? Vocês devem lembrar que a fuga ao tema pode gerar uma nota 0 na prova. Então, procurem responder, procurem ficar atentos aos pontos que foram solicitados, com base no tema que vai ser passado para vocês, descrever os aspectos, deixando muito claro para o examinador em cada um dos parágrafos de desenvolvimento que vocês forem elaborar, deixar claro para o examinador qual é o ponto que você está tratando ali. Geralmente, nas provas da SES Gran Rio, que é a banca que está organizando esse concurso, ele tem o texto motivador e vai indicar lá qual é o tema que deve ser abordado. Então, ele não diz cada um dos aspectos que você deverá discorrer. Então, normalmente, a gente vai até ver esse exemplo. Então, normalmente, o que é que vai acontecer? Você deverá, com base nos textos motivadores, com base no tema que foi deixado lá, elencar quais são os aspectos que você irá abordar ao longo dos seus parágrafos de desenvolvimento, ao longo da sua prova discursiva. Então, muito cuidado na escolha desses aspectos que você vai abordar, na escolha desses tópicos frasais, de forma que eles sejam objetivos e que você consiga embasar e defender bem a tese que você vai defender ao longo da sua redação, certo? Então, se concentre em responder aquilo que foi solicitado de forma bem objetiva, de forma clara, para conseguir essa nota máxima. Segundo ponto, redija a sua prova através da sua resposta, através da norma culta. Então, muito cuidado aqui com o uso da linguagem informal, com o uso de gírias, de regionalismos, muita atenção às regras gramaticais. Às vezes a gente vai fazendo a prova discursiva naquela agonia, naquela pressa, e não presta atenção nesses detalhes. Detalhes estes que podem ser descontados da sua nota, e são pontos que vão fazer muita diferença. Então, uma dica que eu dou sempre: ao terminar a discursiva, releia o seu texto. Para ali 5 minutinhos, dá uma lida com calma, observa se você prestou realmente atenção na questão de acentuação, nas vírgulas, nas palavras, se elas estão escritas de forma gramaticalmente correta. Faz isso antes de passar para a folha de resposta definitiva. Faz esse filtro antes com calma, para você não perder esses pontos que são tão importantes. Outro ponto, realizar uma boa estruturação do seu texto. O que é que eu quero dizer com isso? É dividir bem os seus parágrafos. Já já a gente vai ver, no esqueleto, como é que esses parágrafos eles podem ser divididos. Outra dica: além de estruturar bem os parágrafos, planejar os seus parágrafos de desenvolvimento em 3 partes. Que partes são essas? A apresentação do aspecto, do tópico frasal que você vai abordar. Na sequência, utilizar o seu argumento. E, por fim, você pode, e aí é facultativo, realizar um fechamento, como se fosse uma conclusão daquele parágrafo. Essa parte aqui a gente também vai ver, logo na sequência, quando a gente falar a respeito da estruturação, tá? Mas a gente ainda vou passar por alguns pontos antes de chegar aí. Mais uma dica que eu quero deixar para vocês: aplicarem os elementos de ligação. Que elementos de ligação são esses? Já falei aqui em diversos vídeos do nosso canal. Elementos de ligação são os articuladores do discurso, são os pronomes relativos, são os pronomes demonstrativos. Com o uso desses elementos de ligação, você vai conseguir pontuar melhor com relação à coesão e à coerência, mostrar esse encadeamento, esse sequenciamento de ideias, de que as suas ideias, os seus argumentos, eles
eles estão conectados, eles não estão ali dispostos de forma solta, aleatória. Isso vai te garantir uma nota melhor na coesão e na coerência do seu texto. Não tô falando só entre parágrafos não, tá? Tô falando até dentro do mesmo parágrafo também, para que vocês fiquem atentos dentro do mesmo parágrafo para utilizar também esses elementos. Outra dica que eu quero dar é com relação ao respeito à estrutura do texto, o respeito às margens, à marcação do início do parágrafo. E por fim, mas não menos importante, última dica, para que vocês baixem o e-book gratuito com várias estratégias para a prova discursiva da Caixa Econômica Federal, e o link desse e-book vai estar disponível na descrição desse vídeo, certo? Então eu vou seguir agora para a próxima parte que eu quero conversar com vocês. Todo mundo aí já deve estar ciente da quantidade de vagas, mas nós temos 2.000 vagas, e aqui eu tô falando especificamente para o cargo de técnico bancário novo, são 2.000 vagas, e o salário inicial é de R$ 3.762. Já vi aí alguns alunos falando, né, mas não é um salário tão alto. Tá, pode parecer que não é um salário tão alto, mas gente, além desse salário, de acordo com o acordo coletivo de 2022 e 2024, os funcionários da Caixa Econômica também têm alguns benefícios, e esses benefícios incluem um auxílio alimentação e refeição num valor muito legal, de mais de R$ 1.000, auxílio sexta alimentação, tem um auxílio 13º de sexta alimentação, auxílio creche também para aqueles que têm filhos. Então, tudo isso vai somando aí na sua remuneração, e no final fica uma remuneração bem legal, certo? Então, não se desmotivem por isso. Eu acho que é um excelente concurso, se você quiser fazer carreira lá dentro, progredir dentro do órgão, assim como se você quiser, né, tá aí parado em casa apenas, e aí eu vou falar 1000 vezes em aspas aqui, tá? Só estudando, para ser também uma possibilidade de um concurso escada. Isso tudo vai depender de como que você vai lidar lá dentro do órgão. Pode ser que você se apaixone pela carreira e queira fazer carreira ali dentro, queira progredir ali dentro, certo? Então, não deixe de estudar e de se dedicar, porque é uma excelente oportunidade nesse ano de 2024 essa prova. Outro ponto que eu quero conversar com vocês é com relação às etapas. A prova, ela vai ser dividida na prova discursiva, que tem os conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos de cada cargo, e também a prova discursiva. E olha que coisa interessante, a prova discursiva aqui, ela tem um caráter eliminatório e não um caráter classificatório também. Talvez algumas pessoas não deem tanta importância para a prova discursiva, justamente por ela não ter esse caráter classificatório. Porém, aí é que vem o detalhe. Se eu olhar aqui pro lado é porque eu vou escrever alguma coisa na tela, certo? Então, qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção? A nota mínima da prova discursiva, para que vocês não sejam eliminados, é de 70 pontos. Então, eu tenho uma prova objetiva com 60 pontos, até 60 pontos, e a prova discursiva com até 100 pontos. Desses 100 pontos, vocês devem ter no mínimo 70 para não ser eliminado. Então, é um corte aí altíssimo. É muito importante que vocês façam uma boa preparação para evitar o quê? Para evitar, vou focar só na prova objetiva, vou estar 100% focado na objetiva, na discursiva eu faço ali o que der, eu já fiz um Enem, vai dar tudo certo, ou já fiz algumas outras provas. Não é bem assim, porque o corte, ele tá bem elevado, então não dá para negligenciar essa etapa da prova de forma nenhuma, né? Imagina a pessoa tirar uns 58 pontos na prova objetiva e ser eliminado na discursiva, que tristeza, né, no coração que dá. E pra gente passar pro próximo slide, eu quero falar também a respeito dos critérios de correção da SESGRAN-Rio, que, como eu já disse, é a banca que está organizando esse certame. Então, a banca SESGRAN-Rio, ela tem, eu vou deixar o slide agora ampliado para que vocês consigam enxergar um pouquinho melhor. Então, a banca SESGRAN-Rio, ela tem alguns critérios que ela leva em consideração, a começar pelo tema proposto. Então, que é a resposta ao que de fato está sendo perguntado, solicitado, ter domínio do tema que está lá sendo abordado nos textos de apoio também. E como é que vocês podem demonstrar, deixa eu voltar aqui para mim, como é que vocês podem demonstrar essa adequação ao tema proposto? Como é que vocês conseguem demonstrar que vocês estão de fato respondendo aquilo que foi solicitado? Vocês podem, através do argumento de vocês, utilizar citações, então citações de autores renomados, vocês podem utilizar uma citação de uma referência na nossa legislação, a própria Constituição ou outras leis, outros normativos, podem utilizar ilustrações, exemplos, podem fazer também uma conceituação, tudo isso para deixar o texto de vocês muito bem embasado, certo?
Então, isso é um dos aspectos que vai pontuar ali em torno de 30% da sua nota. A adequação ao tipo de texto solicitado é uma discursiva do tipo argumentativo, então prestem atenção na forma como vocês vão redigir esse texto. Terceiro item, emprego apropriado do mecanismo de coesão. Já falei aqui para vocês, né? Quando eu falei das dicas, eu falei de que esses elementos de coesão, que são os nossos elementos de ligação, eles vão valorizar o texto de vocês e mostrar que tem um bom encadeamento de palavras, de orações, uma progressão, é o que nós chamamos de uma progressão lógica dos tópicos e das ideias. Mostram que elas não estão ali feitas, dispostas, né, de forma solta, aleatória, de que existe um encadeamento daquilo que você raciocinou no seu texto. E esses dois últimos que eu falei, pontuam em 20%. Nós também temos essa capacidade de selecionar, de organizar os argumentos de forma coerente. O pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Então, aqui o cuidado com a adequação vocabular, com a sua ortografia, com a concordância do seu texto também. Como eu já tinha dito, né? Procure reler o texto antes de passar limpo para a folha de resposta, para que você não perca esses pontos que são tão importantes, certo? Então, esses são aí os critérios que são avaliados pela banca SESC Gran Rio quando a gente está falando de um texto dissertativo argumentativo. Vou passar agora mais um pouquinho em frente e a gente vai ver a estrutura, o esqueleto, como eu disse para vocês, do texto dissertativo argumentativo, tá? Esse tipo de texto, ele tem uma estrutura que nós chamamos de tripartida. Como assim tripartida? Tripartida é aquela estrutura que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, como vocês estão vendo aqui, né, ao lado. Eu nunca sei para que lado eu aponto, mas vocês estão vendo aí na tela, né? Bom, e aí essa estrutura ela é marcada pela introdução. Na introdução, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar o tema da discursiva, da redação de vocês. Na sequência, vocês devem apresentar a tese. Qual a diferença entre tema e tese? O tema é o ponto central do texto. O ponto central do texto de vocês é o tema da redação. E a tese, ela é aquele ponto de vista que vai ser defendido. Então, com a tese que vocês têm que... para a tese, na verdade, que vocês têm que fazer uso dos argumentos, dos fatos, dos exemplos, das citações, que é justamente para conseguir convencer, persuadir o leitor do texto para ele concordar com esse pensamento crítico, para ele seguir na mesma linha desse pensamento crítico que vocês estão expondo na tese. Então, tema é o ponto central do texto. A tese é o seu ponto de vista que vai ser defendido por meio de argumentos, de fatos, de citações, de exemplos. E na sequência, ainda na introdução, você vai apresentar quais são os seus aspectos, quais são os tópicos frasais que você vai utilizar para desenvolver ao longo do seu desenvolvimento. A quantidade de desenvolvimentos, né, a quantidade de parágrafos de desenvolvimento vai depender de quantos aspectos você for abordar. Isso tudo aqui que eu tô falando vai ficar bem mais claro quando a gente for fazer a correção dessa discursiva ineta, que aí vocês vão ver de forma prática como é que vocês vão utilizar esse esqueleto. Então fiquem acompanhando o vídeo, fiquem aqui até o final para que vocês consigam compreender melhor esse esqueleto de uma forma mais aplicável à questão. Bom, então introdução e isso, desenvolvimento. No desenvolvimento, vocês vão iniciar fazendo a apresentação do aspecto, daquele aspecto que vocês vão trabalhar no desenvolvimento, deixando muito claro para o examinador daquilo que você vai discorrer naquele parágrafo. Por que isso aqui é tão importante? Porque muitas vezes o examinador, a pessoa que vai corrigir a sua prova, ela pode não necessariamente ser um especialista no tema. Então, quando você deixa muito claro para ele do que é que você vai falar, fica mais claro, fica mais fácil, na verdade, também, para que ele direcione o olhar e ele consiga bater e falar, ok, aqui ele vai falar sobre isso. Nesse outro parágrafo, ele vai falar sobre esse outro ponto. E assim, você conseguir uma nota melhor com relação, vou voltar aqui, a esse critério de adequação ao tema proposto, deixando muito claro para ele que você tá firme naquele tema que você vai falar, naquele ponto central do seu texto. E aí você vai para os próximos parágrafos de desenvolvimento até que você chegue na conclusão. Vou abrir de novo aqui a tela. Na conclusão, você deve fazer a reafirmação da sua tese, aquela tese, aquele ponto de vista que você está defendendo, e você pode ou apresentar uma proposta de solução ou retomar
as ideias principais, fazer uma síntese geral dos encaminhamentos, daqueles pontos que você veio trabalhando ao longo do seu texto, tá? Então, essa é a estrutura, o esqueleto de um texto dissertativo argumentativo. E eu sei que vocês já devem estar aí super ansiosos, né, para ver a correção dessa discursiva inédita, mas eu não posso deixar de reforçar aqui sobre o nosso e-book. Eu já falei dele, vou falar aqui novamente. Esse e-book, gente, inacreditavelmente, ele é gratuito e ele tem várias dicas para a prova discursiva, quais são os critérios de correção, com mais detalhes até do que eu já falei aqui. Então é um conteúdo muito bom, é inacreditável realmente que ele seja disponibilizado de forma gratuita, mas ele é. Então aproveitem, baixem esse material, porque ele vai auxiliar demais na preparação de vocês para essa prova. E agora sim, a gente vai seguir para essa discursiva inédita. Nesse momento eu vou deixar só o slide para que vocês consigam enxergar melhor, certo? Então, nós temos aqui 2 textos motivadores que falam a respeito da importância da busca pela satisfação do cliente, na eficácia das vendas, né, de quanto isso é fundamental para a sobrevivência e para o crescimento da organização. Então, gerir a experiência do cliente de forma a entender as necessidades e os desejos dele, quais são as expectativas, isso em todas as etapas do processo de interação com a empresa. No outro texto, nós falamos das estratégias de marketing, do quanto que elas são importantes para melhorar justamente essa experiência do cliente, oferecendo uma conexão mais profunda, mais personalizada. E qual é o tema que vocês vão ter que falar a respeito aqui nessa discursiva inédita? É esse tema daqui, estratégias de marketing para melhorar a experiência do cliente bancário. Então, é sobre isso que a gente vai discorrer e agora eu vou começar no primeiro parágrafo fazendo a introdução. A introdução, que é a apresentação do tema e da tese, como eu já havia comentado, certo? Então, eu venho falando o seguinte: devido à dinamicidade dos serviços financeiros, surgem diversas estratégias digitais para melhorar a experiência do cliente bancário. Percebam aqui nessa cor verde a marcação do tema central do nosso texto. E na sequência eu venho com um elemento de ligação aqui nesse tom de azul para marcar, né, que eu vou falar agora qual é a minha tese, que o inbound marketing torna-se uma abordagem para atrair e engajar clientes através de conteúdos de valor. A fim de esclarecer como essa estratégia pode fidelizar os usuários, é preciso ressaltar. Aqui eu começo a apresentar, então aqui foi a minha tese, e agora eu vou começar a apresentar qual é o primeiro aspecto que eu vou falar no meu parágrafo de desenvolvimento. É sobre a importância da personalização na comunicação. Na sequência, eu vou falar da oferta de uma experiência omnicanal e do atendimento, que aqui é o segundo aspecto, e aqui o atendimento das preocupações dos clientes em relação à segurança e privacidade dos dados. Então, vejam que essa será a estrutura do meu texto. Tese, né? Com relação ao inbound marketing, que ele é uma abordagem para você conseguir atrair e engajar clientes, melhorar toda essa experiência do cliente através do uso dessa estratégia de marketing, e elenquei quais são os meus 3 aspectos que eu quero utilizar para reforçar o quanto que esse inbound marketing, que é também conhecido como marketing de entrada, pode ser importante para a experiência do cliente. Deixa eu só fazer aqui um comentário. Para aqueles que não sabem, o inbound marketing, ele é conhecido também como o marketing de entrada. E ele é uma estratégia com várias ações com o objetivo de atrair, várias ações online com o objetivo de atrair o tráfego e converter ele em consumidores efetivos. Então, ele também é chamado de marketing de atração. Como é que ele funciona? Ele funciona de que forma? Vai ser entregue um conteúdo de qualidade, de relevância, que agregue valor para o cliente, para que dessa forma ele comece a sentir atração pelaquela marca. O objetivo principal, o objetivo direto, assim, não é a venda, mas sim conseguir atrair a atenção, o interesse das pessoas para que elas queiram conhecer melhor sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. O e-book, a disponibilização de um e-book gratuito, a disponibilização de vídeos, tutoriais gratuitos, blogs, então vídeos como esse, e-books como eu acabei de falar, são exemplos do inbound marketing. Então eu estou disponibilizando para você um conteúdo de valor de forma gratuita, para que dessa forma você perceba como que a empresa, como que o nosso preparatório, por exemplo, ele é um preparatório muito bom. Então, o meu conteúdo gratuito, ele é top. Então,
começa a despertar o interesse da pessoa de, poxa, imagina, se esse conteúdo gratuito que ele tá aqui me disponibilizando é tão bom, imagina na versão paga. Vai ser o quê? Vai ser melhor ainda. Então, isso vai gerando o interesse do cliente a respeito da marca, a respeito dos produtos que aquela empresa possui, para que futuramente ele possa concluir essa venda. Então, à medida que você vai entregando conteúdo de valor de forma gratuita, isso vai gerando interesse e vai gerando, por consequência, o quê? A fidelização daquele cliente, o vínculo daquele cliente. Então, não é só aquela venda direta, aquela venda ali naquele momento, mas é também fidelizar o cliente para que ele venha se interessar por novos produtos, para que ele seja um cliente fiel à empresa. Então, para aqueles que não sabiam, essa é a ideia do inbound marketing, certo? Então, vou seguir agora para o segundo parágrafo, que eu vou falar no meu desenvolvimento a respeito da importância da personalização na comunicação. Quando a gente fala em personalizar, aqui eu tô querendo falar em segmentar, tá? Segmentar ações. Por que segmentar ações? Para que eu consiga dar uma atenção mais detalhada à necessidade de cada grupo, de cada tipo de cliente, e que a entrega do conteúdo relevante ela seja mais direcionada, garantindo então a maior possibilidade de vendas futuras e fidelização do cliente. Eu tô focada aqui em atender as necessidades daquele meu cliente em específico, tá? O que é que ele precisa? Então, vou dar aqui um exemplo para vocês, de novo, voltando pro exemplo do nosso preparatório. Aqui eu tô falando de critérios da SESGran Rio, da realidade do concurso do quê? Da Caixa Econômica. Então, estou sempre voltando para a necessidade de vocês, que são os nossos clientes, que são os nossos alunos, para esse concurso específico da Caixa. Ia servir aqui se eu falasse de um outro concurso completamente aleatório, de uma outra banca completamente aleatória? Provavelmente não, porque eu não estaria atendendo a expectativa e as necessidades de vocês. Então, quando a gente faz uma personalização, é com esse objetivo, é entender qual é aquele grupo, daquele público-alvo e quais são as expectativas e necessidades dele. E isso também é feito através do inbound marketing, através desse marketing de entrada. Há uma personalização quando eu vou ofertar esse conteúdo gratuito também. Então, eu venho falando, a importância da personalização na comunicação faz parte da abordagem do inbound marketing. Essa estratégia aqui é elemento de ligação e vou começar o meu argumento. Alia a segmentação para atender com eficiência as necessidades dos consumidores com a entrega gratuita de conteúdo relevante e educativo. Além disso, outro elemento de ligação ajuda a construir o relacionamento mais duradouro. Tudo isso que eu já falei aqui para vocês está no texto. Aumentando assim a fidelidade à marca e geração de valor percebido. Então, vejam aí como é que nós mostramos o quanto que a personalização, a segmentação das ações é importante para fidelizar o cliente, para atender de forma eficiente, para satisfazer as expectativas dele. Vou seguir agora então para o nosso terceiro parágrafo, que falava a respeito da oferta de uma experiência omnicanal consistente. Para aqueles que não sabem, essa estratégia é uma estratégia que visa oferecer uma experiência de marketing unificada. Vou até anotar aqui. É uma experiência unificada e consistente em todos os canais. Então, independente do canal que o cliente escolher para entrar em contato com a empresa, ele vai entrar em contato através do Instagram, ele vai entrar em contato através do WhatsApp, através do telefone ou presencial, todas as formas, então, independente das formas, esses canais devem proporcionar para o cliente uma jornada, um acompanhamento coerente e contínuo. E aí vai da escolha do cliente de qual canal que ele vai utilizar. Mas em todos eles ele vai ter o mesmo tipo de assistência, a mesma abordagem. Então, eu venho falando, a experiência unicanal consistente atende às expectativas do cliente que desejam flexibilidade e agilidade nos serviços. Então, eu vou ter flexibilidade para escolher e agilidade. Nesse sentido, os bancos podem adotar uma abordagem omnicanal para garantir a experiência integrada em todos os canais, permitindo que o usuário escolha aquele que melhor atenda às suas necessidades. Então, detalhe aqui para o elemento de ligação e para mais um. Ademais, é fundamental simplificar os processos bancários e oferecer suporte em tempo real. Independente do canal escolhido, esse suporte tem que acontecer. E aí a escolha vai do cliente do canal que melhor atende a ele, mas ele vai ter uma experiência unificada e consistente em todos os canais. Seguindo agora para o próximo parágrafo, o quarto parágrafo e o último do desenvolvimento, eu venho falando a respeito do atendimento às preocupações dos clientes em relação à segurança e privacidade dos dados. Vejam, o banco ele utiliza dados, que ele
vai conseguindo coletar ali para que a gente consiga fazer uma estratégia de inbound marketing, para que eu consiga saber o que é que eu tenho que ofertar para o meu público, quais são as expectativas, para que eu consiga me antecipar as expectativas e as necessidades do cliente. Só que aí tem o outro lado, o lado da preocupação do cliente de como é que esses dados estão sendo utilizados com relação à segurança, à privacidade. E é sobre isso que eu venho falando no quarto parágrafo. Existe uma preocupação dos usuários em relação à segurança e privacidade dos dados. Vejam que eu deixei sempre marcado em amarelo do que é que eu vou tratar naquele parágrafo de desenvolvimento, para que o examinador direcione o olhar para o que é que ele tem que corrigir, o que é que eu estou trabalhando ali. Aí eu venho falando, uma vez que os bancos utilizam essas informações para prever as preferências e expectativas do cliente. Então, elemento de ligação aqui, tá? E outro elemento na sequência. Por isso, as instituições elas devem ser transparentes sobre como que elas estão coletando, armazenando, usando e protegendo esses dados que elas estão tendo acesso. E isso pode incluir a divulgação das políticas de privacidade de forma detalhada e facilmente acessível. Porque aí, com essa possibilidade de entender como funcionam as políticas de privacidade, o cliente ele vai se sentir mais seguro e mais tranquilo, até mesmo para ofertar esses dados. Então, na hora que ele vai fazer, que ele vai baixar um e-book, que ele vai ter acesso a um material gratuito, ele muitas vezes tem que preencher lá, né? Qual o seu nome, qual o seu e-mail, qual é o seu WhatsApp. Então, para que ele se sinta seguro, para que ele dê esses dados e a gente consiga fazer um trabalho de marketing, de se antecipar às necessidades do cliente, ele precisa ter de forma muito transparente como é que funciona essa política de privacidade, como é que os dados dele estão sendo coletados, armazenados, utilizados e protegidos. Dessa forma, ele vai dar os dados e assim a gente consegue fazer essa campanha do marketing de entrada. E na conclusão, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, como já tinha dito a vocês, reafirmar a tese e realizar uma síntese dos encaminhamentos. Aqui não vai ter nada de novo, tá? Aqui eu vou apenas ratificar tudo aquilo que já foi falado, tudo aquilo que já foi abordado para fazer um fechamento geral do texto. Então, eu venho com um elemento de ligação para demonstrar aqui que eu vou fazer a minha conclusão. Diante desse contexto, trago novamente a minha tese. O inbound marketing é uma abordagem poderosa para atrair e engajar clientes por meio da entrega de conteúdo relevante. E eu venho abordando os aspectos que eu já falei ao longo do desenvolvimento. A importância da personalização na comunicação é evidente, pois é valorizada a individualização das mensagens. Além disso, a oferta de uma experiência omnicanal é essencial para atender às expectativas de flexibilidade, assim como a transparência para sanar a preocupação dos clientes com relação à segurança e privacidade dos dados. Então percebam que nós fizemos uma síntese geral daquilo que já foi abordado ao longo do texto. E pra gente fechar esse vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso preparatório, tá? Aqui no preparatório vocês vão ter acesso a os critérios da SESGRAN-Rio de forma detalhada, quais são as nossas apostas para essa discursiva, para essa redação, estratégias de estruturação dos parágrafos. Eu passei por algumas estratégias, mas no nosso preparatório vocês vão ter acesso a uma estratégia bem mais detalhada do que é que pode ser feito na introdução, no desenvolvimento, quais são as diversas formas de você utilizar os argumentos no desenvolvimento por meio de uma situação, como é que você tem que fazer isso. Então, todos esses detalhes, todas essas estratégias que eu falei aqui de uma forma bem sucinta, lá vocês vão ter com muito mais detalhes. O que é que o corretor vai buscar no seu texto? Exemplos contextualizados com o cargo de vocês, com o concurso de vocês, a aplicação das palavras-chave, além de que nós também vamos ter dezenas de questões de provas anteriores respondidas, dezenas de questões inéditas para que vocês consigam praticar. Eu sei que muitos alunos perdem muito tempo pensando qual é o tema da discursiva que eles podem utilizar para inserir na rotina de estudos e para vir praticando essa redação de forma antecipada. Então lá você já vai ter o tema, já vai ter o padrão de resposta para que você consiga fazer essa análise depois e videoaulas sobre todas essas estratégias. E nós estamos com 40% de desconto nesse preparatório. Se você utilizar o cupom consumidor10, vocês vão obter 40% de desconto nesse preparatório. Então aproveitem enquanto esse desconto ainda é válido. E é isso, a gente encerra por aqui esse vídeo, essa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a correção, as estratégias que foram abordadas. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu sempre deixo aqui, tá? Aqui é o meu Instagram, vocês podem mandar mensagem pra mim através de lá, tá? Pra gente trocar uma ideia, conversar e esclarecer todas as dúvidas que vierem a acontecer. E a gente se encontra, então, numa próxima aula.